espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham alcançado os objetivos com as últimas atividades, né, acertado as questões. Eu vi que alguns alunos entraram lá para tirar dúvidas comigo, parabéns, tá? E sempre que vocês precisarem, entrem, tirem dúvidas, tá? Postem as perguntas de vocês. Hoje eu trouxe a correção da apostila, daquele conteúdo do planejamento da semana passada, tá? Então, é relacionado ao texto lá da página 59, texto e contexto, mais que 1000 palavras. Lembrando vocês que o gênero estudado aqui, a fotoreportagem, tá? É um texto que trabalha muito com sentido, com o emocional, com as imagens e a relação que isso tudo traz para o entendimento. Então é bem interessante esse gênero, eu acho bem bacana para trabalhar muito a leitura e a interpretação de elementos e de conectivos de ligação, tá bom? Então vamos lá para a página 59, que tem ali texto e contexto. Eu tenho algumas questões, tá, de leitura e interpretação somente do texto, aqui não tem gramática. Então a sequência de fotografias e textos abordam que assunto? Então, que tipo de texto é abordado no texto mais que 1000 palavras? Que assunto, na verdade? Então, ele discorre sobre frases de impacto faladas por celebridades que sensibilizaram o mundo com a sua história. Então, ali são fatos importantes e relevantes de pessoas conhecidas e o impacto que isso causou. Então, o texto discorre sobre esse assunto, tá bom? Quem colocou parecido está correto. Se estiver dentro do mesmo contexto, mas nas suas palavras, está correto, tá? A gente não precisa apagar. Número 2, quem assina a fotoreportagem? Ou seja, quem escreve os textos que associam as fotografias? É assinado pelo jornalista Miguel Ângelo Bardeno, então ele assina, provavelmente ele tem uma grande participação ali na edição também, tá? Porque ele é bem relevante ao longo do texto. Número 3, quem assina as fotografias? Então é Getty Imagens, é uma instituição e é ela que assina as fotografias. Ele é o que assina o texto, o jornalista no caso, e a Getty Imagens é quem assina as fotografias. Ah, por que a gente tem que estudar isso? Porque tem uma grande relevância e uma grande participação deles para o entendimento desse texto, tá bom? Número 4, as fotografias revelam o que está sendo dito nos textos ou precisam deles para serem entendidas? Justifique sua resposta. Então, olha, não é possível saber com base na primeira fotografia que Mary Curie foi uma grande cientista, a não ser que já a conhecêssemos. Existem muitos meios, se você conhece a foto, você consegue relacionar. Muitas vezes você nem leu a notícia, você nem leu o assunto, você viu a imagem, você já sabe sobre o que se fala, porque você já tem um conhecimento prévio do texto. Nesse caso, se não tem como saber do assunto, precisaria ler sim a fotoreportagem, tá? Então não é possível saber. Número 5, há a presença de uma legenda embaixo de cada fotografia, o que é impactante para a fotoreportagem. Justifique por que ela é importante. As legendas apresentam frases que mudarão o mundo, anunciadas no início da fotoreportagem. Além do que, quando a gente estuda lá nos sextos anos, os textos jornalísticos, a gente sabe qual é a grande importância da legenda, para chamar a atenção do leitor. Então ela também tem essa importância aqui, sobre quem se fala, no caso, que apresentam as frases de pessoas que mudaram ou que fazem parte daquela história, tá? Número 6, atualmente as fotos reportagens são muito utilizadas. Por que isso ocorre? Qual a sua opinião a respeito? Quando fala a sua opinião, você coloca ali o que você entendeu. Mas eu trouxe aqui, ó, várias respostas podem ser aceitas. Mas uma sugestão é dizer que os meios digitais comportam vários formatos de imagens. Então ele pode sim incluir várias vertentes de acordo com aquilo que ele quer comunicar, o objetivo, qual é a expectativa dele, a que público destina. Então ele pode sim utilizar de vários formatos, tá? Deixa eu voltar. Aí. Então, ó, de leitura e interpretação nós temos só a página 59, que é com relação à fotoreportagem. E agora nós voltamos lá para o conteúdo
de gramática. Nós estudamos aquela semana ainda em sala de aula, frase, oração e período, e o que é importante, o que a frase significa, o que a oração significa e o período dentro de um contexto. E aqui nesse conteúdo gramatical vocês estudam apenas oração e período. Só para relembrar, para ser uma oração eu preciso ter um verbo. Para ser um período eu preciso comportar mais de uma oração. Então ali eu tenho um período. Esse conteúdo diz que os períodos, eles podem ser classificados como, as orações, no caso, elas podem ser classificadas como orações sindéticas ou orações assindéticas. E aí nós voltamos lá naquele conteúdo de orações coordenadas, tá? Ainda estamos nas orações coordenadas, que são orações independentes com relação de sentido entre si. Uma não precisa da outra para ter sentido. Dentre as orações coordenadas eu tenho as assindéticas e as sindéticas, as que precisam de conjunção e as que não precisam de conjunção. O que é mesmo conjunção? Aquelas palavrinhas que estabelecem sentido no meio dos períodos e que ligam um outro para ampliar esse contexto, tá? Então vamos lá para as orações. Ó, essas são as atividades, tá? Atividades, deixa eu ver aqui. Da página 65, tá bom? Então vamos lá. A frase a seguir é uma oração coordenada assindética. Transforme-a em três tipos de oração coordenada sindética diferente. Então, quando ela é assindética, gente, ela não tem conjunção. Quando ela é sindética, ela tem conjunção. Olha aí uma dica. Sim, de ter conjunção, e a sindética de não ter conjunção, que é aquela palavrinha de sentido ali no meio, tá? Então, número 1, ó, como que ela ficou ali, ó? Os expressionistas viam suas telas como manifestação da subjetividade e o pop valorizava o aspecto superficial do mundo. Lembra que no exemplo eu não tenho conjunção. Aqui eu tenho o E, que é uma conjunção aditiva. Por que aditiva? Porque eu acrescento mais informações ali. Então eu tenho uma coordenada, porque são são orações independentes. Acrescentei uma conjunção aditiva, já modificou da frase inicial. Os expressionistas viam suas telas como manifestação da subjetividade, vírgula, mas, professora, por que vírgula? Porque o E é aditiva, não tem necessidade da vírgula. Agora, no mas, como eu vou opor ou contradizer um termo anteriormente dito, que é o significado da conjunção, eu preciso da vírgula. Mas o pop valorizava o aspecto superficial. Lembrando que eu estou transformando as orações assindéticas em sindéticas. Os expressionistas viam suas telas como manifestação da subjetividade, pois, aqui ó, o pois tem um valor de explicação, é uma conjunção explicativa, pois o pop valorizava o aspecto superficial do mundo. Então essas são as sugestões do acréscimo ali de conjunções e como isso pode agregar um sentido maior naquelas orações, tá bom? Esse conteúdo, gente, ele não é difícil, desde que vocês peguem a tabelinha de conjunções e relembrem quais são elas e quais são os seus significados. Porque é isso aí, a sindética não tem conjunção, a sindética tem conjunção. Número 2, ali da página 65, atividades. Classifica as orações coordenadas em destaque. Letra A. Fez sua última exposição e parou de pintar. Aqui tá fácil porque tá em negrito no livro de vocês. Eu na sala de aula não colocaria em negrito para vocês localizarem a conjunção e perceberem que o E está acrescentando uma formação a mais, por isso que ela é aditiva, tá? Na B, venha logo, pois estou lhe esperando. O pois, então, é uma explicativa. Venha logo, aí ele explica o porquê que quer que a pessoa venha logo. Então todas as conjunções ficam fáceis quando você entende a função dela, tá? Na letra C, ora você quer com açúcar, ora você quer sem. Então ele está dando opções, então é uma conjunção alternativa, tá? Na letra D também, ó, a arte imita a vida ou a vida imita a arte, o ou é alternativa, tá? Na letra E, já brigamos demais por isso, portanto, não quero mais falar. Portanto, é conclusiva, tá? Lembra que a gente coloca muito nas conclusões das redações? Portanto,
chegou ali, né, no finalzinho do seu texto, você não quer colocar mais concluímos que, porque ficou clichê demais, você usa portanto, que é uma conjunção que significa que está finalizando seu texto. Olha que interessante, finalizando um assunto também, tá? Um período. Na letra, agora nós estamos na E, na letra F, eu me questiono, porém tenho medo, ó, adversativa, a mesma função do mas, tá? Dependendo do contexto, ele contrapõe ou ele opõe ideias. Ou seja, eu vou ter que verificar o termo anteriormente dito para ver qual que é essa função, tá bom? Na G, Lenine não só canta, como também compõe. Aditiva. Professora, mas é só o E que é aditivo? Não. Sempre que eu tiver o acréscimo, né, eu coloco mais uma informação, é conjunção aditiva, que tem na tabelinha lá das aditivas, tá? E na H, ele gosta de estudar, mas não quer ir à escola, uma adversativa. Por quê? Porque tem uma afirmação e depois ele contradiz o termo anteriormente. Então, é uma conjunção adversativa. Ó, muito legal esse exercício para treinar a importância e o sentido que as conjunções têm no texto, tá bom? Número 3. Ainda na página 65 de atividades, tá, pessoal? Transforma as orações coordenadas de acordo com o que se pede. Sindética e explicativa. Bom, é sindética, por quê? Porque tem conjunção. É explicativa, então você vai ter que acrescentar uma explicação. Então a letra A fala assim, ó: as imagens têm papel especial no estímulo de nossas emoções. Elas atraem o olhar e despertam os sentidos. Então, ó, as imagens têm um papel especial no estímulo de nossas emoções, pois, olha a conjunção explicativa ali, ele está explicando por que ela é especial. Pois atraem o olhar e despertam os sentidos. Acrescentei a informação necessária. E na letra B, gente, desconsidera aqui, tá? Deveria ser letra maiúscula, porque eu estou reescrevendo esse período. Na letra B, sindética aditiva. Se você quiser saber como é ande, olhe para o rosto ou para a superfície de minhas obras, dizia ele. Se você quiser saber como que é handword, hard, olhe apenas para o meu rosto e para a superfície de minhas obras, dizia ele. Como que eu separo uma oração para saber se ela é mesmo coordenada e que ali cabe uma conjunção? Presta bem atenção, se você separa o período até onde ele tem sentido, ponto final, aquela oração tem sentido, aquele pedaço, então eu tenho um período que é coordenado. E o outro, sozinho, também tem sentido? Ótimo, eu tenho duas orações de sentido próprio que não precisam uma da outra para que elas expressem maior significado. E quando que elas se tornam coordenadas? Porque ali é sindética ou não, né? No caso, sindética, porque eu vou acrescentar a conjunção. Quando eu coloco uma conjunção ali e junto as duas, né, orações, e tem um contexto de significado e sentido maior. Diferente da subordinada, que a oração subordinada, ela nunca tem sentido sem a oração principal. Essa daqui, se eu tirar as conjunções e colocar o ponto final, as duas têm sentido próprio, não precisando uma da outra. Beleza? Mas qualquer dúvida, entra lá pra gente tirar essa dúvida, tá? Vamos lá pro de olho na prova. Duas questõezinhas só, gente, base Enem, tá? No de olho na prova, pro 9º ano, ó. A imagem do aclamado fotógrafo brasileiro, vocês têm aí no livro de vocês, do lado ali no cantinho, tem uma imagem de um homem num espaço muito sombrio, com uma criança, eles estão bem cobertos. Essa imagem do aclamado fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, mostra que as fotografias, da mesma forma que o texto, podem ser lidas e interpretadas. Ou seja, eu tenho isso é a questão que muita gente erra no Enem, tem que tomar cuidado no 9º ano. Por quê? Não relacionar a imagem com o contexto vivido. Muitas charges, tirinhas e alguns fotógrafos, eles trazem muitas imagens que, se você não tiver atualizado com o que está acontecendo no mundo, você não faz a interpretação dela. E a interpretação oral ou a interpretação de imagem são as mais difíceis. Por quê? Porque não tem elementos escritos para você relacionar. Então, esse fotógrafo trouxe ali a opção de colocar no primeiro plano figuras humanas, provoca no espectador uma atitude de. Aí eu tenho letra A, questionamento sobre a hostilidade da natureza.
Não tem um cenário de natureza ali. Toma cuidado, até porque o cenário é sombrio, tem uma criança, parece que eles estão em situação vulnerável, não é uma situação confortável, então não está mostrando a natureza. B, admiração pela beleza do cenário, também não é um cenário exuberante ou que traga uma sensação de prazer ou de uma boa vivência, né, dos dois ali, dos indivíduos. A C, surpresa pelo jogo de luz e sombra. O jogo de luz e sombra, gente, não traz uma surpresa, e sim, ele mostra uma sensação de frio, de algo que seja um pouco sombrio. Então a correta ali é a E, ó, reflexão sobre o desamparo e a fragilidade. Porque se você olhar bem, você verifica que são pessoas que parecem estar em situação vulnerável. E outra dica também, leiam bastante, porque esses fotógrafos geralmente são conhecidos e eles trazem esse tipo de matérias constantemente. Só que você, se não souber fazer uma interpretação de mundo, dificilmente você chega a essa resposta, tá? O aluno tende a olhar alternativas, ler enunciado e olhar as alternativas e a chegar a uma conclusão por meio da leitura. Quando trabalha só com imagem, se ele não tiver conhecimento de mundo, fica mais difícil para ele responder, tá? Então a correta aqui é a E. Número 2, uma questão lá do Colégio Militar de Curitiba de 2013. Eu tenho ali uma tirinha, né? Lembrando que tirinha, gente, ela trabalha muito com humor sarcástico, não é humor de piada que você vai rolar de rir, nunca, é um humor sarcástico que muitas vezes aquele aluninho chega em mim e fala assim, não entendi. Por quê? Porque ele não sabe do contexto, ele não relaciona, ele não acha nem engraçado, porque ele não entendeu o que quer dizer. Então a tirinha tem função de refletir sobre algo por meio do humor. A charge é um pouquinho diferente, porque a charge ela quer atingir um objetivo, então é um humor bem intencional. A tirinha você tem que relacionar, tá? Então, ó, Galhardo, né, que é o autor da tirinha, ele diz o quê? Que a tirinha valoriza a limitada quantidade de informações. Depois de vocês terem lido, né, a resposta correta é a D. Apresenta uma crítica sobre a dependência das pessoas aos equipamentos tecnológicos. Como que você chega a essa resposta? Analise ali, gente, o terceiro quadrinho, tá? O que ele transporta ali dentro do pendrive, qual a relação que ele faz e a importância de estar antenado, de estar tecnologicamente ali sendo compreendido, e quais são as relações que ele tem com uma pessoa ali física mesmo. Será que ele conversa ou não? Então você vai fazendo as interpretações para chegar na alternativa D, que é a correta. Pessoal, não deixem de ler. Eu sei que muitos de vocês não gostam de ler noticiários ou assistir, né? No caso, assistir ou ler artigos importantes. Mas para vocês, nono ano, que o ano que vem é ensino médio, visto que estamos nessa pandemia que está impedindo a gente de ter um pouco maior contato, é importante manterem-se conectados com situações relevantes, com informações importantes, que vocês verifiquem o canal e quem se fala, para vocês realmente estarem atentos, terem conhecimento de qualidade e não serem ali manipulados com informações falsas, tá? Cuidado com as fake news, nós faremos redações, então leiam, participem bastante do que está acontecendo, mas com uma informação de qualidade. Muito obrigada. Caso vocês tenham dúvida, podem me chamar e postar as dúvidas de vocês. Tô com muita saudade e aguardo vocês.